E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar como ligar os TIs digitais nas centrais Impactas da Intelbras. Peço aí por favor que dê o like e se inscreva no canal para ajudar, tá bom pessoal? Eu não só vou mostrar como ligar, também vou mostrar algumas características de funcionamento em relação ao ramal digital e um ramal analógico. E o que precisa de acessório na central para poder ligar esses TIs e se precisa ou não de programação. Então eu tenho aqui um TI 5000, que é o mais atual. Esse aqui que é o TI NKT 4245i. E esse que é o modelo mais antigo deles, que é o TI NKT 2165. Vou mostrar qual é a capacidade máxima para cada modelo de PABX Impacta, que é necessário de fiação, tomadinhas, como que liga, e mostrar também a forma de sinalização de comunicação entre os aparelhos e a central, tanto os analógicos como os digitais, tá bom pessoal? Então acompanhe o vídeo aí, vai ser bem interessante. Muito obrigado. Eles são compatíveis com qualquer uma das centrais Impactas, desde a 16 até a maior delas. Não existe um modelo específico para cada modelo de PABX. O mesmo TI 5000 que você pode instalar na Impacta 16, você pode instalar também na Impacta 94, por exemplo. Qualquer um dos modelos, então, é compatível com qualquer modelo de central. Porém, deve-se observar tanto a versão do PABX como a versão do TI. Em muitos casos, é obrigatório a atualização ou da central ou do TI ou de ambos para não dar incompatibilidade de versão. Eu tenho só esses dois modelos aqui agora no momento, que é o Impacta 94 e o Impacta 68, e é nelas que eu vou demonstrar então como ligar os TIs. Mas antes disso, pessoal, tem que falar um detalhe muito importante e mostrar um detalhe que é obrigatório em qualquer uma das Impactas. E esse detalhe, pessoal, de crucial importância são as placas de ramais. Muita gente já me perguntou ali no canal do YouTube, inclusive no Facebook, o pessoal vem no direct, né, também chamar e pedir informação como ligar o TI. E eu reparei que muitas vezes o pessoal não tem conhecimento da placa que é necessário para se utilizar os TIs em qualquer uma das centrais. Precisa então de uma placa com no mínimo uma posição de ramal digital, pois o TI ele é um terminal digital, é diferente de qualquer terminal analógico padrão Anatel. Então, independente da central, você precisa ter no mínimo uma posição de ramal digital para você instalar, é claro, no mínimo um TI. Eu vou mostrar as diferenças aqui bem no detalhe para não restar dúvidas. Então, primeiro eu vou mostrar essas plaquinhas menores, que elas são para as Impactas 16, Impacta 40, Impacta 68 e Impacta 68i. Temos essa plaquinha aqui, que é uma plaquinha para 4 ramais analógicos. Qualquer telefone padrão Anatel aí, com ou sem fio, vai funcionar nessas plaquinhas. Porém, essa plaquinha não é utilizado para TI. O TI não vai funcionar com esse tipo de plaquinha. Então, essa plaquinha é só para terminais analógicos. Existe essa outra plaquinha, que é uma plaquinha de ramal misto. Essa placa ela é para 3 ramais analógicos e 1 digital. Tá vendo que ela tem aqui uma parte, um circuito diferenciado, onde existe esse transformador, por exemplo, existe um outro processador de áudio. Aqui na parte de trás, ela é muito semelhante à outra, muda muito pouco, né? Mas mesmo assim é diferente a arquitetura de hardware dela. Então essa aceitaria somente um TI na central. Não há como você ligar mais TIs em paralelo, ou por exemplo, fazer extensões desse ramal para ligar mais TIs. Não tem como fazer isso. Apenas um TI por posição. Então essa placa é responsável por instalar um TI na central. Imagine que você só precisa ligar o da telefonista, já resolve o teu problema. E ainda pode ligar mais 3 ramais analógicos aqui. Então 4 ramais analógicos, 3 ramais analógicos e um digital. Temos essa outra aqui também. Essa é para 4 terminais digitais. Essa não aceita ramais analógicos, tá bom, pessoal? Se tu pôr um ramal analógico aqui, ele não vai queimar, porém ele vai ter só uma fonia. Tu vai retirar do gancho, vai ver só uma fonia, uma alimentação. Ele não vai funcionar. Essa é exclusiva para você instalar até 4 terminais digitais nas Impactas 16, 40, 68 e 68i. Olha só, esse lado não há circuitaria nenhuma, só trilhas e ilhas de solda, e a circuitaria está toda aqui nesse lado. Processador de áudio, 4 transformadores aqui, capacitores, proteção e uns jumpers aqui para ajuste. Se tu precisar instalar mais de um TI nas centrais menores, tu precisa de uma placa dessa, ou no mínimo 2 ou 3 placas mistas. Depende da quantidade de TI. Então esse é o detalhe interessante. Sem essas placas, com no mínimo uma posição para ramal digital, os TIs não vão funcionar. É obrigatório. Pessoal, e a regra é a mesma para as centrais maiores. Então, a
mesma coisa. Essa é uma placa para as outras centrais. Então veja, aqui temos uma placa para ramal analógico. São 16 posições. E os 16 são para terminais, ou seja, aparelhos analógicos. Veja aqui a circuitaria dela, desse outro lado também, porém essa aqui não é compatível com TI digital, ele não vai funcionar. E segue a mesma lógica das outras menores. Veja essa, por exemplo, ela diz aqui ramal misto. Então veja que as 4 primeiras posições, D1, D2, D3 e D4, são para terminais digitais. E os demais são para analógicos. Então veja a circuitaria dela, que já muda. Nós temos aqui os 4 transformadores, que é só para gerenciar os TIs, para alimentar os TIs com a tensão correta. Veja só a diferença dessa que é para totalmente analógico, né? Aqui, e essa aqui é uma mista, para 4 digitais e os outros demais analógicos. A circuitaria embaixo também, aqui em devices digitais ela muda um pouco, pode ver a arquitetura dela, alguns componentes, e aqui é onde vão os ramais analógicos. Então essa aqui aceitaria até 4 TIs. E já tem essa outra então, que é ramal digital, ou seja, essa aceita os 16 ramais digitais, 16 TI. E nenhum analógico. Se tu ligar um ramal analógico aqui, obviamente ele não vai funcionar. Então aqui está a circuitaria dela, né? Os transformadores, aqui são protetores, né? São PTCs, varistores. A questão da proteção para rede, descarga atmosférica, enfim. Um hardware aqui a mais para proteção. O lado de baixo da placa, vamos chamar assim, obviamente vai ser um pouco diferente da outra, né? Com certeza, porque são só para ramais digitais, então a arquitetura dela com certeza é diferente, o projeto dela também. E quanto à quantidade de TIs, as Impactas 16, 40, a 68 e a 68i aceitam até 8 TIs. Já a Impacta 94, ela aceita até 40 terminais. E as Impactas maiores, que é a 140, a 220 e a 300, elas aceitam até 48 terminais. Essas são as quantidades máximas de TIs suportadas por cada modelo. Então não podemos ultrapassar isso com risco de danificar a fonte da central, e questão de software da central não vai gerenciar tantos terminais digitais. Então essa é a quantidade máxima por modelo. Então, como eu vou usar essa Impacta 94 para exemplo, eu já liguei as placas aqui. A primeira posição ramal digital, a segunda ramal misto e a terceira ramal analógico. Você pode, não obrigatoriamente precisa essa configuração, apenas quando você for fazer a instalação na prática, você deve ir nas disposições de placa, isso no software da central, e dizer que o slot está a placa correspondente. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu já tenho um vídeo que eu já mostro essa central nos detalhes. Eu vou deixar o link na descrição aqui no canal. Então eu vou ligar os TIs aqui nessa primeira placa. Pessoal, e quanto a fios e tomadas? Nós podemos utilizar qualquer tomada de telefone padrão. Existe essa que é bem clássica, né? Existe essa que é um conector para RJ45, podemos usar. Existe o próprio para RJ11, RJ45, uma tomadinha igual a essa que é para telefone dupla. Qualquer tipo de tomada. Nós precisamos apenas de 2 fios, ou seja, apenas um par. Ao contrário dos terminais antigos que precisavam de 2 pares, um para alimentação e outro para áudio. Os terminais digitais não. Podemos utilizar esse cabo que é o chamado drop ou FE100, tem o FE150 também. É um cabo muito resistente para áreas abertas, onde tem umidade, para você fazer rede aérea. Esse cabo é muito utilizado, um cabo muito antigo, onde as operadoras utilizam nos postes, principalmente a Oi, para levar as linhas analógicas até o usuário. Pode usar tranquilamente. Temos esses clássicos aqui que são os cabos CCIs, cabos para conexão interna. Existe de 2 pares e existe também de um par. Pode usar qualquer um deles. Eu recomendo de 2 pares. Por quê? Porque você tem um para manobra, para reserva técnica. Usa, por exemplo, o par branco e branco ou azul e laranja, e se der problema, você já tem um outro par indo até o mesmo ponto. Você pode utilizá-lo sem problemas nenhum. Por exemplo, deu algum sinistro com o cabo no percurso, né? Você pode utilizar esse par reserva. Lembrando que esses cabos aqui, eles não são resistentes à umidade. Aonde é ambiente úmido, ele não vai durar muito tempo, ele vai oxidar e vai ter problema. Mas aonde não tem umidade, você pode usar tranquilamente. Pode usar o bom e velho cabo TP, Cat5, Cat6, não importa. Lembrando que a gente pode utilizar só um par dele. Então, em rede estruturada, o pessoal usa muito o Cat5, né? Existem esses outros aqui também, que é o chamado CTP-APL, que é um cabo próprio para telefonia, para ambiente úmido, para ambiente externo. É um cabo que tem normalmente uma capa bem resistente, até contra luz ultravioleta, por exemplo. Você pode usar ele no tempo, na umidade, desde que você não corte e não faça nenhum machucado na casca dele, ele vai durar anos. Existem desde 2 pares até
até 200 pares ou mais. Esses cabos também dá para usar tranquilamente. Pode usar também esse outro CCI, que é o mesmo que o pessoal usa em segurança eletrônica, alarme, pode usar tranquilamente. Só que, mais uma vez, esses cabos são cabos para ambiente sem umidade, é um ambiente interno. Se tu for ligar numa área externa ou que tem umidade, não utilize esses cabos que tu vai ter problema. E referente à distância máxima, os manuais falam que até no máximo 200 metros longe do PBX, ou seja, 200 metros de rede física. Obviamente, quanto maior a distância, maior a seção reta do cabo. Alguns manuais também dizem que a resistência ohmica máxima da rede, incluindo o aparelho, é 1100 ohms. Então devemos verificar com o aparelho na ponta com o multímetro. Se ultrapassar isso, ou o cabo está muito fino, ou o cabo tem uma resistividade muito grande, né, um problema no cabo, ou a distância está muito longa. Então vai dar perda de sinal e perda na comunicação. Então a distância máxima, 200 metros, é o que diz o manual. Pode usar qualquer um outro tipo de cabo. Aqui eu tenho um cabinho pronto para teste, já com os conectores das Impactas, que eu uso muito para teste isso aqui. Então eu peguei 2 jumper aqui de qualquer cor e só liguei de forma aleatória também. Tá valendo, mas eu vou mostrar como fazer a conexão nesse conector agora. E eu vou usar esse cabinho UTP aqui de rede, né, que a gente chama. Vou usar ele no nosso exemplo. E aqui eu vou usar 2 pares, o branco do azul e o azul, o branco do laranja e laranja. Cada um deles vai ser um dos ramais digitais. E aqui eu vou usar, desse cabo UTP, eu vou usar cada um deles aqui para ser um par de ramal. Eu já vou mostrar. Então nesse caso eu vou precisar de 2 conectores, porque cada conector é para 2 ramais. Então seria 4 ramais, 2 conectores. E esse é o conector que vai a fiação nas placas. Independente se é placa para ramal digital ou analógico, o conector é o mesmo. Inclusive, é o mesmo conector para as centrais condominiais, que é as Comunix, por exemplo, da Intelbras. É o mesmo conector. E esse conector já acompanha a placa. E o interessante é que sempre vem um sobrando, um ou dois. É bom a gente guardar esse conector, ter sempre ele assim, ó, sem encaixar, porque a gente precisa no dia a dia na manutenção de campo, por exemplo, fazer um remanejamento, trocar uma rede. Então eu vou mostrar como conectar o fiozinho nele aqui para poder ligar na placa de ramal. Então, como eu já falei, eu vou usar esse cabo para esse exemplo aqui. Eu vou desencapar aqui uns 10 centímetros. Pessoal, um erro que eu vejo muito em campo é o pessoal desencapar esses fiozinhos. Não precisa, é errado fazer isso. O próprio conector já vai fazer com que as lâminas dele interna corte a capa de proteção de cada fiozinho e ofereça um bom contato elétrico. Então não precisa desencapar isso aqui. Então os 2 primeiros pares vai ser o branco do azul e azul, seguido do branco do laranja e laranja, depois branco do verde e verde, branco do marrom e marrom. Como são pares trançados, eu vou desenrolar um pouco aqui, não precisa ser muito também. Antes de eu encaixar o fio no conector, eu vou mostrar o detalhe do conector aqui. Vou pegar essa parte de acrílico, que é a parte transparente, e vou dar uma pressionada aqui de leve, só até a metade. Eu vi um estalinho só, ó. Ok? Ele vai ficar um pouquinho ainda para cima. Esse resto eu só vou pressionar a hora que pôr o fio. Mas veja a diferença. Os ramais começam aqui, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou seja, nessas placas maiores de cima para baixo. Então eu vou ter que encaixar nessa posição. Então esses 2 primeiros aqui vai ser o primeiro ramal. Os 2 primeiros furinhos vai ser o primeiro ramal. Já nessas placas menores, ele vai ficar ao contrário. Então ele vai ficar ao contrário, tá vendo? Porque a posição na placa é diferente. Então o primeiro vai passar a ser o segundo. Então eu vou me basear basicamente por essa placa aqui. Aí vocês devem observar se vocês têm aí uma Impacta 16, uma Impacta 40, 68 ou 68i, ou as centrais maiores seria igual a essa placa aqui. Então como que eu vou fazer aqui? Vou pegar primeiro, para ficar um padrão, o branco em cima e o azul logo em seguida. Depois o branco do laranja e o laranja em seguida. Me certifico que os fiozinhos alcançaram até a extrema, até o outro lado lá, aonde tem uma proteção física e ele não vai passar mais. Então eu tenho que me certificar que ele chegou até o fim. Pressiono com alicate mesmo, é melhor que com a mão. Se tu usar um cabo muito fino, de ruim qualidade, talvez ele não dê um bom contato físico. E se tu usar um cabo muito grosso, também pode ser que tenha problema. Então eu aconselho utilizar um alicate para você forçar bem e fazer um bom contato elétrico aqui. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento no segundo conector. Pressiono, mas não 100%. Ok, veja que sobrou um pouco aqui ainda. E agora eu vou usar o branco do verde e o branco do marrom e marrom. Mesma coisa, me certifico que o cabinho chegou até o final e uso o alicate novamente. E está feito. E olha só, se eu for conectar aqui então,
A sequência ficou que nem eu planejei. O branco do azul e o azul, o branco do laranja e laranja, o branco do verde e verde, o branco do marrom e marrom. Se eu for ligar nas outras placas menores, olha o que vai acontecer. Como o conector fica virado, o primeiro ramal ficou o laranja e o branco do laranja, o segundo o azul e o branco do azul, o terceiro o marrom e o branco do marrom, e o quarto ramal o verde e o branco do verde. Tem que verificar qual é a placa que você vai ligar só para tu fazer a tua sequência lógica e tua sequência correta para poder padronizar o serviço, ficar um serviço mais bem acabado, que seja fácil depois de fazer uma intervenção, uma manutenção. Então nesse caso, se fosse essa placa eu já não usaria, faria como eu tinha feito, né? O branco do azul e o azul, branco do laranja e laranja, branco do verde, verde, branco do marrom e marrom. Enfim, mas como eu fiz para aquela placa, tá valendo. Quando eu ligo aqui, ele fica na sequência que eu planejei. Mas antes de eu ligar na central, eu vou fazer as terminações aqui na ponta. Imagine que isso aqui já vai estar lá na mesa do usuário. Imagine que cada terminal desse vai ficar em uma mesa, em um setor lá da empresa, do seu cliente, e você vai sair com um cabo desse, ou um cabo de 2 pares, ou um cabo de 1 par, aonde está o PABX até naquele setor. Como aqui eu estou fazendo um exemplo na bancada, eu vou ligar os 4 no mesmo cabo. Então aqui também eu vou desencapar uns 15 centímetros. E o primeiro que eu vou utilizar vai ser o branco do azul e o azul. E eu vou ligá-lo a essa tomadinha de uso universal para telefonia. Você encontra em qualquer loja de eletricidade aí, uma tomada muito simples. Ela tem só 2 contatos ali, 2 vias, que é o necessário. Eu vou abri-la aqui. E aqui estão os parafusos para conexão com a rede do TI que vem da central. Então, primeira informação importante, não há polaridade. Ou seja, apesar de ser uma tensão contínua, ele vai existir aqui um positivo e um negativo. Na tomada, tanto faz. Porque internamente, lá no TI, existe uma ponte retificadora, que é um circuito com diodos, que ele vai corrigir essa polaridade lá dentro do circuito do aparelho. Então não precisamos nos preocupar aqui na tomada. Isso é bom, facilita a nossa vida. Só não desencape o cabo com ele ligado na central. Desligue ou com a rede sem ligar na central. Desencapei aqui aproximadamente 2 centímetros. Afrouxar esses parafusos. Passar o cabinho ali, pressionar para não ficar com mau contato. Fazer a mesma coisa nesse outro parafuso aqui. Vou cortar esse excesso nas 2 pontas. Agora, na situação real, no fechar aqui, a tampinha pode morder os cabos, fechar um curto e até mesmo atorar. Ela já vem com uma marquinha ali. Pegamos o alicate de corte e simplesmente vamos tirar um pedacinho dela aqui, ó. E já podemos parafusar. E a primeira terminação para o primeiro TI já está pronta. O segundo eu vou ligar nesse conector RJ45. Vou usar o padrão A ou padrão B. Veja que o branco do azul e o azul são esses 2 terminais aqui, ó. Aqui nesse outro lado não tem. Ele é usado para telefonia. Então, independente da cor que eu usar lá, como eu fiz um cabo para todas as saídas, eu vou usar aqui nessas 2 posições. Então, o próximo da minha sequência é o branco do laranja e laranja. Porém, como eu estou usando ele para telefonia, ele vai no lugar do branco do azul e o azul, do padrão 568A ou 568B. E para fazer a terminação, eu posso usar essa ferramenta aqui. Ela já faz a inserção, ou seja, a conexão física, e corta o excesso para mim. Eu já estou com a segunda terminação pronta aqui. Já posso ligar em 2 TIs. O próximo eu vou usar esse conector, muito parecido com aquele, porém esse é só para a telefonia. Tá vendo que ele tem o padrão 568A e 568B? Porém esse aqui é só 4 vias. Quando a gente utiliza na telefonia convencional, utilizamos só os 2 do meio aqui, ó. Esses das laterais não utilizamos, somente esses 2. E não tem polaridade também, igual a esse. E aqui eu vou usar o branco do verde e o verde. Como não tem polaridade aqui, tanto faz. Vou usar a mesma ferramenta. E já está feita a conexão. Tem que tomar cuidado com esses terminais, que eles são muito sem vergonhas. Algumas marcas, alguns fabricantes, dá muito mau contato nas trilhas aqui, tá, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado na hora de crivar ele. E 3 terminações estão prontas. E o quarto eu vou usar essa tomadinha, que é de uma operadora ali, qualquer. Essa vem com a porquinha. E esse aqui você pode ou não desencapar o cabo. Eu vou desencapar porque eu já tive muito problema aqui de você pôr ele com capa e não dar o contato físico e a tomada ficar muda. Tirar uns pedaços aqui. Não precisa ser tão grande. Essa tomadinha que ela vem com gel, um gel Bargoa, muito usado naqueles blocos M10, né? O barra Bargoa, como o pessoal chama aí. Essas tomadas são boas quando se utiliza o fio, por exemplo, o F100.
E aqui na prática já está pronto nossas terminações para a ligação. E é o que eu vou fazer agora. Então, pessoal, já estou com a central ligada aqui. Então, referente à programação de central, não há programação, não é preciso você mexer em nada de software dela para habilitar ou configurar qualquer ramal digital. Você tendo a placa, a única coisa que você precisa fazer é as disposições das placas na configuração da central. Dizer para ela que cada slot contém cada tipo de placa. Eu já mostro isso no outro vídeo, como eu já falei. Apenas isso. Então veja, aqui está o cabinho do TI. São só duas vias internas. E aqui na central, como que eu vou fazer? Eu vou usar a placa de ramal digital. A primeira posição então vai ser o branco do azul e o azul. E o branco do laranja e laranja. Depois o branco do verde e verde. E o branco do marrom e marrom. E aqui nessa gambiarra, nessa terminação, eu vou ligar ele aqui no par branco do azul e o azul. E vamos ver se ele já vai subir. E olha só, já alimentou, ele começou a fazer o sincronismo, ele está tentando se comunicar com a central, tem 5.000 inicializando. E já subiu como ramal 200, só está ele ligado aqui, Intelbras, sábado, o calendário está errado, 25/9/2021, sábado. Mas ó, ramal 200, se eu retirar o viva voz aqui, ó, vamos digitar qualquer um outro ramal, 225. Olha, ele está chamando, porém não tem nenhum outro aparelho conectado aqui, ele não vai conseguir fazer funcionar. Agora, olha só, eu vou tirar então esse conector aqui, ele vai desligar. Desligou. Agora, olha só, eu vou conectar ele em qualquer posição de ramal analógico. Perceba que ele não dá sinal nenhum de vida, tá vendo? Ó, totalmente inoperante. Posso trocar a posição. Ele quer acionar ali, dar uma leve piscada por causa da alimentação, mas não vai acontecer mais nada além disso. Agora, se eu pôr em qualquer posição dessa placa de ramal misto, em qualquer posição de ramal digital, veja que já alimentou, ele vai começar a fazer o mesmo procedimento. Olha, veja só, já subiu. Só que olha a numeração dele, 216. Por quê? Porque a central segue uma programação lógica, né? Começando na primeira posição como 200, 201, 202, 203 e assim sucessivamente. Então aqui vai até o ramal 215. Começa lá em cima, obviamente, no 216, 217, 218 e 219. Se eu mudar ele para cá, ele vai passar a ser o 218. Só aguardar. Olha só, ramal 218. Agora eu vou ligar um outro ali para a gente testar. E agora eu vou ligar esse, que é o TI NKT4245i. Já estou com o cabinho dele aqui, que é o mesmo. E vou ligar em qualquer uma dessas posições aqui aleatória. Eu vou escolher bem essa aqui mesmo. Já começou a sincronizar. E está lá o ramal 203. Então se eu chamar lá para o 218... já tocou. Identificou lá que está falando com o ramal 203. E atender lá. Alô, alô, teste. Agora eu vou ligar esse aqui, que é o TI NTK 2165. Vou escolher qualquer uma das tomadinhas aqui também. Mesma coisa, começou a inicializar. Esse aqui tem bem menos informação no LCD, mas veja que é o 202. Então se eu chamar para ele, já tocou, posso atender no viva voz. Alô. Funcionando. Então veja, já estamos com 3 aparelhos digitais funcionando aqui na central. Vou aproveitar agora e ligar um quarto terminal na quarta tomadinha, que é essa aqui que sobrou. Olha só, mesmo procedimento. 219. Veja, então nós temos 4 TI aqui funcionando perfeitamente. 203. Alô. Agora olha só, se fosse um cenário real, um cliente nosso lá, nós precisaríamos de no mínimo essa placa aqui, ó, mista, que é para 4 ramais. Perceba que eu liguei 2 TIs aqui nas 2 segundas posições aqui da primeira placa e os outros 2 aqui na segunda placa. E vou ligar todos nessa placa mista. Ok, estão inicializando aqui. Já inicializaram. Percebam então que aqui temos o 216, 217, 218 e 219, ocupando as 4 posições de ramais digitais. Se não tivéssemos essa placa, não poderíamos mais instalar nenhum terminal digital. A capacidade esgotou aqui. Só poderíamos instalar então terminais analógicos. Porém, como tem uma placa aqui para 16 terminais digitais, poderíamos instalar com certeza mais 16 terminais digitais nessa central. Então, pessoal, não tem polaridade.
unidade. Um par de fio já é o suficiente. Óbvio que quanto maior a distância da central, maior a seção reta desse cabo, ou seja, se tu for usar um CCI muito fino, vai ser só para os TIs mais próximos da central. Quanto maior a distância da central até o ponto, maior a seção reta desse cabo, para você evitar perdas. E se eu ligar eles em posições de ramais analógicos, aqui por exemplo, não aconteceu nada. Eu não vou queimar os TIs, eu não vou queimar a central, porém não vão funcionar, porque o tipo de tensão e sinalização é muito diferente. Eu vou demonstrar fazer umas medidas com o multímetro para vocês perceberem que isso vai ajudar muito vocês em campo aí a identificar. E para esses testes eu vou usar só o TI 5000 ligado na primeira posição de ramal digital e o telefone sem fio como terminal analógico ligado aqui nesse ramal analógico, que é o 221. E olha só, primeiro eu vou verificar a tensão no ramal digital e veja que temos menos 36,7 volts de tensão contínua. No ramal analógico temos menos 35,9, 36,3. Então perceba que basicamente a tensão é a mesma para os dois ramais, tanto digital como analógico. Menos 36,3 no analógico e menos 36,7 aqui no digital. Isso no modo de espera, ou seja, em standby. Nenhum dos dois estão originando ou recebendo ligações. Agora olha só, eu vou deixar as ponteiras fixas aqui no ramal analógico. Perceba que temos ali 36,3. Agora eu vou ocupá-lo simulando uma ligação. Vou tirar do gancho e olha só, caiu para menos 6,3. Vou digitar para o ramal digital, entrar em conversação, alô, e veja que a tensão se mantém ali, ó, 6,3. Isso nos ramais analógicos. Então agora vamos ver a tensão do ramal digital em conversação. Mesmo procedimento, vou deixar as ponteiras fixas aqui e perceba ali que está em 36,7. Vou retirar do gancho e olhe só a diferença, 36,1, 36,5 agora, mas perceba a diferença gritante entre os dois. Vou retirar novamente e vou chamar para o terminal analógico, 221. Vou atender. Alô, alô. Então perceba que mesmo em conversação, o ramal digital mantém sua tensão, continua menos 36 volts. Ele não cai a tensão igual aos ramais analógicos. Mas outro detalhe que eu vou mostrar do ramal analógico em relação ao digital é a tensão chamada tensão de ringue para tocar as campainhas. E agora eu vou chamar do TI para ele. Agora perceba o nível de tensão ali, que ele dá um pico de alta tensão ali de aproximadamente 100 volts, 99... 98 volts contínuo. Então essa é uma outra forma de sinalização analógica para dizer com que o ramal deve tocar. Agora no ramal digital, veja que isso não acontece. Eu vou chamar para ele lá, mesma forma. E perceba que mesmo tocando ele se mantém em menos 36 volts. Ele não dá um pulso de tensão nem alternado e nem contínuo. E para demonstrar as diferenças na sinalização dos terminais e ramais analógicos para os terminais e ramais digitais, eu vou usar o osciloscópio. Fica melhor para a gente observar essas diferenças de sinais, que o multímetro só nos mostra o valor de tensão e não a forma desse sinal. Primeiro então eu vou verificar aqui o ramal analógico. E eu liguei o osciloscópio de forma que o sinal fique positivo. Então se formos perceber ali, ele está com mais 37 volts contínuo, que é aquela tensão ali que o multímetro nos deu ali de menos 36. Aqui eu só inverti as ponteiras e ela vai ficar positiva. Agora olhe só, se eu ocupar o ramal sem fio como se eu fosse fazer uma ligação. Perceba que caiu ali para 6,2, 6,3 volts. Mostrando ali a tensão de ocupação. Agora eu vou mudar o osciloscópio para tensão alternada para vocês analisarem a forma de sinalização das linhas analógicas. Olha só pelo fato de eu passar para alternado, como que ficou a sinalização. Eu vou mexer na base de tempo aqui para a gente poder ver melhor. E olha só, agora eu vou ocupar ele aqui pelo viva voz como se fosse fazer uma ligação. Olha só os níveis de tensão aqui, ó. Tá vendo a diferença? Então são níveis diferentes de tensão conforme a situação do aparelho, ó. Eu vou retirar do gancho ele e vou falar aqui no microfone para ver a alteração que dá no sinal. Alô, 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 alô. Olha só as ondas aqui, ó. Os níveis de tensão diferentes. A mesma coisa acontece na chamada. Eu vou chamar para o ramal analógico do TI. E olha só os pulsos de tensão que dá, que é a tensão de ringue. Vou diminuir aqui.
Agora vai dar para perceber melhor. Olha só, o sinal de ring em espera. Mais 2 pulsos de tensão e aproximadamente 4 segundos de espera. Olha, mais 2 pulsos. Olha só, mais 2 pulsos. E o resto do tempo de espera. Então perceba que até pelo fato de eu pressionar qualquer dígito MF aqui, ele vai mudar o valor de tensão. Então olha só, eu vou ocupar ele como se fosse fazer uma ligação e vou digitar os números. Cada número que eu digitar, ele vai alterar o valor de tensão, ou seja, ele vai mandar um par de frequência válido para cada dígito, mas em forma de valores de tensão analógica. Vou ocupá-lo e digitar 2, 2, 0. Olha só, tá vendo a diferença? Ó, cada vez que eu digito ali um número, ó, cada vez que ele chama, quando eu falo aqui, ó, tudo isso são valores analógicos. Desliguei. Agora eu vou mostrar então o tipo de sinalização para o TI digital, como que se comporta esses níveis de tensão. E olha só, pessoal, o valor aqui também tá 38 volts. Mas perceba que ele já tem algum sinal diferente aqui, não está totalmente contínuo que nem o analógico em espera. Perceba que dá a impressão que ele tem algum ruído, alguma harmônica em cima desse sinal. Eu vou melhorar esse sinal aqui para vocês observarem. E olha só, agora já dá para perceber melhor. Eu vou parar aqui e perceba que não é ruído, não é harmônica. O que acontece? Essa tensão de 38 volts que tá mandando, que a central tá mandando, imagine que é um sinal de portadora, uma portadora analógica aonde vem portado, ou seja, vem de carona a informação digital. Então ele trabalha se comunicando direto com a central através de dados binários, né? O hexadecimal, que são os uns e os zeros. Tá vendo esses níveis de tensão diferente aqui direto? Então ele vai ficar sempre se comunicando. Ou seja, a tensão não vai alterar para mais ou para menos, nem quando eu digito um número, nem quando eu estou falando, nem quando eu estou recebendo a ligação, nem quando eu estou em espera. Vai se manter a mesma tensão. O que vai transitar por ela são dados, são informações digitais. Essa forma de comunicação é chamada de protocolo. Protocolo sempre na tecnologia entenda como um idioma. Por exemplo, o produto sai com um certo protocolo e ele vai ligado a outro produto ou equipamento. Logo, esse produto ou equipamento tem que entender o mesmo protocolo para que eles possam conversar. Segundo o fabricante, a Intelbras, é um protocolo proprietário deles. Eles chamam de 2B mais D. Esse protocolo está relacionado ao que é chamado de ISDN. É uma forma de comunicação digital que usa um sinal de portadora numa certa frequência, muito utilizado aí em centrais públicas também, outros tipos de tecnologia, muito utilizado na telecomunicações, ADSL, por exemplo. Então é uma interface de taxa básica, né, que é chamado de BRI também, Basic Rate Interface. Então em SDN, um único circuito é dividido em canais. Ou seja, pode se trabalhar com multiplexação nesse mesmo canal e pode ser dividido em 64K bps, por exemplo, para voz ou dados, e um canal de 16K também, 16K bps para dados de baixa velocidade e sinalização em SDN. E o 2B mais D ele é transportado em um ou dois pares de fios. Depende das interfaces dos equipamentos, né? Então a Intelbras ela não dá muita informação, ela só diz que é um protocolo proprietário deles, mas como está baseado no 2B mais D, é mais fácil de a gente encontrar informações aí na internet, por exemplo. Então veja, eu vou pôr para rodar de novo, como ele é muito rápido aqui, ele dá esse embaralhamento, mas perceba que se eu tirar o TI do gancho, não muda nada, ele continua a mesma coisa, olha só, continua da mesma forma, não altera os valores, posso inclusive chamar para ele. Veja que continua a mesma forma de comunicação. A central está mandando aqui agora a informação que ele deve despertar a campainha. Ele pega dessa tensão de ramal de 38 volts e faz gerar lá a tensão e corrente necessária para ativar o alto-falante para tocar o buzzer. Mas não é nenhum pico de tensão que vai aqui para dizer para ele que ele deve tocar, certo? Se eu atender lá, perceba que se mantém igual. Alô, 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 tô com conversação. E ele continua da mesma forma, mandando as informações através de pacotes. Então ele não altera os seus níveis de tensão, se mantém igual. Ó, posso conversar. A forma que ele se comunica com a central é a mesma, não muda em nada. Então essas são as diferenças básicas em um sistema digital e um sistema analógico. Basicamente, o sistema analógico ele vai alterar os níveis de tensão, tanto em espera, tanto em conversação, para tocar a campainha, a hora que ele envia os dígitos ali, o MF, que a gente chama de multifrequencial,
Cada número do teclado corresponde a um par de frequência, ele manda níveis de tensão diferentes. A hora que a gente está em conversação, ele modula a voz também em níveis de tensão. Já o terminal digital não. Ele vai fazer com que toda essa parte analógica seja tratada internamente pelo circuito dele, transforme isso em dados digitais. Com o protocolo ele manda essas informações para a central. Logo a central vai pegar essas informações e vai fazer o processo inverso. Então, ou seja, precisa um modulador e um demodulador. Então eles se conhecem, se conversam, porque estão no mesmo protocolo, e vai ser mais fácil de você conseguir então transformar isso aqui, ó, em voz, no caso de telefonia, né? E os dados que é intrínseco dos próprios equipamentos de conversação, de comunicação entre eles, para dizer que o ramal está ativo, qual é o ramal, enfim. Então ele fica 100% do tempo se comunicando com a central, o digital. Já o analógico não, ele fica aguardando aqueles pulsos de tensão para tocar, para se comunicar. Então essas são basicamente as diferenças. Então, pessoal, esse sinal, essas informações aqui na hora da instalação, você não vai ter necessidade de colher esses sinais lá e verificar isso. É só para tentar demonstrar de forma básica o funcionamento do sistema, tá? E ajudar vocês lá em campo para eventuais falhas e problemas lá, para poder resolver essas situações, esses sinistros, tá bom, pessoal? Para esse vídeo não ficar muito mais longo do que já ficou, eu vou encerrar ele por aqui. Espero ter ajudado vocês aí em campo com a instalação desses terminais digitais, as diferenças em relação aos terminais analógicos, como você tirar um defeito com um multímetro, por exemplo, e com um badisco. O osciloscópio você não vai precisar em campo, então é só para demonstrar mesmo. Eu peço aí, por favor, quem assistiu, dá o like e se inscreve no canal para ajudar. Qualquer coisa deixa nos comentários aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até um próximo vídeo.